Prisci- Estou ouvindo vozes em inglês, acho que espero que esteja tudo certo. E brevemente, Aline, quero apresentar os relatores. Aline Priscila da Costa Queiroz, bacharel em Direito pela Universidade Santa Úrsula, especialista em Direito Processual Civil pela Faculdade Cândido Mendes, do Rio de Janeiro, e mestranda em Direito pela Universidade de Santo Amaro, São Paulo, Brasil. Carlos Cristiano Meneguim de Oliveira, bacharel em Direito pela Universidade Estadual de Maringá, no Paraná, mestre em Ciências, Tecnologia e Gestão Aplicadas à Regeneração Tecidual pela Universidade Federal de São Paulo e mestrando em Direito pela Universidade de Santo Amaro. Então, tem 15 minutos de tempo para a vossa relação. Obrigado ao presidente desse painel, obrigado aos presentes. Bom dia. Aqui no Brasil iniciou são 8 horas e 10 minutos. Prometemos que seremos breves. Farei uma breve introdução e a Aline dará continuidade no painel. Tá? O nosso tema é sobre saúde mental e as novas medidas judiciais, os desafios jurídicos, o dever de informar pacientes com transtornos mentais. Tá? O nosso tema diz respeito iniciando com uma evolução histórica dos sujeitos. Antigamente, na legislação brasileira, os sujeitos que tinham problemas mentais, eles não eram considerados como imputáveis, eles eram considerados como inimputáveis. Isso teve uma significativa conceituação, porque não havia uma distinção entre pessoas com transtornos mentais e também como pessoas que eram condenadas no âmbito criminal. Então, todos eram tratados da mesma forma como os considerados como os indesejáveis perante a sociedade. Em razão disso, o governo tinha até uma política pública própria de caráter asilar. Significa que havia necessidade de uma internação sem reconhecimento de direitos dos indivíduos como pacientes. Então, os manicômios eles eram considerados judiciais, mas lá também havia a internação de pacientes que tinham problemas com a saúde mental, estava debilitada. Então, em razão de não haver essa distinção, não se conseguiam garantir os direitos adequados, tanto os pacientes com saúde mental, tanto também como pacientes considerados como inimputáveis para a justiça penal brasileira. E havia uma grande interesse da própria sociedade brasileira que houvesse essa reforma. Houve o surgimento de movimentos nacionais de luta antimanicomial no Brasil na necessidade de efetivação desses direitos humanos, seja dos pacientes com saúde mental, seja também dos próprios presos que eram reconhecidos como inimputáveis, ou seja, que não estavam com discernimento adequado no momento do crime. E esse projeto, a questão do manicômio no Brasil, ele vinga até o ano de 2001, considerado até então um grande retrocesso. E aí isso ganha força propriamente, tanto por meio dos movimentos nacionais, mesmo após também a condenação do Brasil perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos no âmbito da América Latina. O Brasil foi condenado no caso Ximenes Lopes, em outubro de 1999. Esse paciente psiquiátrico, conhecido chamado Daniel Ximenes Lopes, ele estava internado numa casa de repouso em Guararapes, no interior de Sobral, no interior do Ceará, um estado brasileiro. Por mais que seja um centro de atendimento psiquiátrico privado, contratado pelo Estado para prestar serviço de saúde mental perante o nosso SUS, nosso Sistema Único de Saúde. O Brasil foi condenado antes a inúmeras violações de direitos humanos que essa instituição privada cometia com os seus pacientes. Então, foi considerado um grande end case a nível internacional que trata sobre saúde mental. E a partir dessa condenação, e claro, também dos movimentos sociais na luta antimanicomial do Brasil, veio que surgiu a reforma psiquiátrica no Brasil por meio do nosso ordenamento jurídico, a Lei 10.216 de 2001, que pela primeira vez se reconhecem direitos humanos e direito dos pacientes. E essa lei, por mais que se trate de reforma psiquiátrica, é aplicada tanto no âmbito privado, mas também no âmbito das execuções penais, uma vez que ela regula e ela administra vários
pontos a serem perseguidos pelos operadores da área do direito em relação ao tema. Tá? A minha fala se encerra por aqui. Agora eu vou dar a palavra para a Aline Queiroz, dar continuidade no assunto. Bom dia a todos. Agradeço pela presença, agradeço pela oportunidade. Obrigada, Carlos. A gente pesquisou, né? E eu acho que esse é um tema ainda muito atual, tá? Então, entrando nesse contexto mais atual, né? O Carlos trouxe aí um contexto mais histórico. Nesse artigo, a gente vai abordar o dever de informar do médico diante desse grupo de maior vulnerabilidade. O médico, ele deve adotar determinadas cautelas, mas ao mesmo tempo ele deve garantir a autonomia do paciente, respeitando o preceito básico que é o da dignidade da pessoa humana, né? Então, assim, falar sobre a saúde de qualquer indivíduo já é um tema de suma delicadeza, né? E que pode se tornar ainda mais sensível quando a gente trata de um determinado grupo de pessoas que têm algum transtorno mental. Esse transtorno, independentemente do nível, do grau desse transtorno, pode ser uma ansiedade, pode ser uma depressão, uma síndrome do pânico. O Brasil, inclusive, segundo dados da Organização Mundial da Saúde, ele é o país que possui o maior número de pessoas ansiosas. Então, quando a gente pensa em transtorno mental, não são aqueles casos mais graves, né? Que a gente antigamente eram grosseiramente chamados de pessoas loucas, né? Não. Esse transtorno mental pode ser algo como eu, inclusive, tenho ansiedade. Então, dependendo do nível, a pessoa ela pode sim ter aí a tua capacidade de discernimento afetada. Então, é preciso que os profissionais da saúde saibam lidar com esse grupo. E é preciso que eles tenham o cuidado na hora de informar, para não prejudicar o tratamento daquele paciente e trazer um desfecho negativo, tirando do paciente, a autonomia da tomada de decisões, né? Então, ele tem que ter um tato, ele tem que saber como falar com esse tipo de paciente, porque, querendo ou não, devido à crescente que a gente tem, né, de pessoas com transtornos mentais, em algum momento, o médico ele vai lidar com esse nicho. Então, é preciso que ele tenha um cuidado na hora de informar. Mas isso não quer dizer que só porque a pessoa tem um transtorno mental, ela vai ter o teu direito à informação negado. Pelo contrário, o médico ele tem que equilibrar isso durante as consultas, durante os atendimentos, né? Não só as situações de urgência e emergência. Então, o médico, ele também pode utilizar o que nós chamamos de privilégio terapêutico, mas esse privilégio terapêutico, ele é uma exceção. É quando o médico ele pode mitigar informações visando minimizar danos psicológicos ao paciente. Então, o privilégio terapêutico, ele não é regra, ele é uma exceção, que é quando o médico ele realmente utiliza esse parâmetro para não prejudicar determinado paciente. Porque vamos supor que a gente, o paciente tem que ser submetido a uma cirurgia, mas se o médico comentar que, por exemplo, ele vai ter que ser entubado durante aquela cirurgia, o paciente acaba não realizando a cirurgia. Então, isso vai trazer um transtorno muito grande para o paciente, né? Porque a saúde dele vai acabar sendo prejudicada, então o médico ele pode mitigar, mas isso é com muita cautela, tá? Aqui no Brasil, inclusive, a gente tem uma decisão do Superior Tribunal de Justiça que um médico ele teve um desfecho desfavorável porque ele não esclareceu ao paciente os riscos de determinado procedimento. Mesmo ele utilizando todas as melhores técnicas, não tendo nenhuma intercorrência, o paciente se sentiu prejudicado porque ele não foi devidamente informado sobre os riscos. Então, por conta dessa falha do dever de informar, de comunicar, o médico acabou sendo condenado nessa ação judicial em específico. A gente até juntou no trabalho, né, nesse artigo. Então, diante disso, diante dessa necessidade de esclarecer do médico e do direito do paciente de ser informado, né, eu trouxe aqui alguns critérios que podem trazer essa comunicação e deixar ela mais eficaz. Então, o primeiro critério que eu coloquei aqui é sempre manter uma abordagem empática com o paciente durante toda a comunicação. É importante que o médico mostre empatia, né, humanizando o atendimento. Então, ele deve também buscar entender a origem do transtorno mental daquele paciente, se tem algum gatilho, se tem algo que ele possa fazer para minimizar. Ele deve estar sempre atento ao que o paciente tem a dizer. Então, ouvir também é importante, o médico tem que saber ouvir. Quando possível, né, e com autorização do paciente, o médico ele pode buscar algum familiar, para que esse familiar ele ajude
durante o processo de comunicação, e se ele puder participar das consultas também. Ele deve respeitar as limitações emocionais do paciente, saber o momento certo de falar, como falar, tem que ter esse cuidado. Elaborar um termo de consentimento livre e esclarecido com as informações também sobre o transtorno mental que o paciente sofre. Então, esse paciente ele tem que ter um documento personalizado, tá? Fazer anotações no prontuário durante o atendimento, isso já é de praxe, mas também se torna muito relevante quando o paciente possui algum transtorno mental, mesmo que leve, e respeitar, caso o paciente decida não ser informado. Claro que com a devida cautela também fazendo anotações de prontuário, tá? Porque isso também é uma exceção, mas tem pacientes que vão optar por não serem informados. Isso é um direito do paciente. Então, o direito do paciente ele não diminui porque ele possui algum transtorno mental, né? Antigamente a gente tinha muito isso. O médico ele tomava a decisão individualmente, independente do que o paciente queria. Quem tinha o poder de decisão sobre tratamento, opções terapêuticas era sempre o médico. E isso mudou. E atualmente o paciente ele tem que tomar essa decisão. O médico está ali para contribuir, mas o paciente no final é que vai dar a sua opinião sobre o tratamento que ele vai aderir. Então, o médico deve esclarecer, porque esse é um dever do médico e é um direito do paciente ser informado. O médico deverá sempre agir de maneira muito cuidadosamente até que ponto ele vai informar para não causar danos psicológicos ao paciente e impactar negativamente todo o tratamento. E, por fim, eu acho que tem que ser respeitado o princípio da autonomia da vontade, que possui uma base constitucional, né, muito forte aqui no Brasil e também está previsto em diversos documentos internacionais. Só acrescentando o que o Carlos também falou, né, que aqui no Brasil a gente tem a Lei 10.216 de 2001, que são os direitos do paciente, que assegurou os direitos do paciente com transtornos mentais. A gente tem também duas resoluções do Conselho, que é importante citar aqui, que é a Resolução 2057 de 2013, que também resguarda os direitos do paciente com transtorno mental. Isso é 2013, né? É muito recente. E recomendação do CFM 1 de 2016, que trata sobre o termo de consentimento, como que o médico, uma recomendação, mas é quase que obrigatória, né? Como que o médico pode tratar, pode fazer um termo de consentimento livre e esclarecido para ajudar nesse tipo de situação, quando ele estiver diante de um paciente com transtornos mentais. Então, era isso que eu queria falar, agradeço e coloco à disposição para eventuais dúvidas. Muito obrigado. Queria só fazer duas breves considerações. O que os relatores acabaram falando é algo que aqui na Itália nós temos desde 1978, com a Lei 180 de reforma sobre saúde mental, de reforma dos tratamentos médicos e consentimento do paciente com saúde, com problemas psíquicos e fechamento dos manicômios. Foi a lei que fechou os manicômios, que é um tema atual no Brasil, a questão do fechamento dos manicômios. Eu quero, nessa ocasião, assinalar uma publicação de Geder Luiz Rocha Gomes, 2023. É um livro que se chama Medida de Segurança em uma Perspectiva Contemporânea, Saúde Mental, Lei da Reforma Psiquiátrica e sua abordagem pelo direito penal. É parcialmente uma matéria que parcialmente tem a ver com o que se falou e tenho o prazer de assinalar essa publicação porque foi um resultado de um pós-doutorado que o autor fez exatamente aqui na Universidade de Pádua, junto comigo e outros colegas. Então, para quem estiver interessado, tem essa publicação que pode ser interessante. Eu quero deixar agora a palavra ao próximo relator, que é o próprio Carlos Meneguin de Oliveira, Diretrizes Antecipadas de Vontade por Crianças e Adolescentes e a Responsabilização Jurídica do Médico. Perfeito, obrigado novamente, agradeço a oportunidade. O tema
diretrizes antecipadas de vontade por crianças e adolescentes e responsabilização jurídica do médico é um produto, é o fruto da minha pesquisa durante a dissertação do mestrado. E ela foi escolhida por meio dessa própria evolução histórica e falta de normativa para discorrer sobre determinado vácuo, sobre a responsabilização do médico em determinadas situações, tá? Para a compreensão, no Brasil, crianças e adolescentes, eles passaram a ser reconhecidos como sujeitos de direito a partir apenas da promulgação da nossa Constituição Federal de 1988. Até então, eles eram reconhecidos como meros objetos, ou seja, as suas vontades, as suas perspectivas eram todas tuteladas, seja pelo Estado ou seja até pelos próprios pais e genitores. Tá? Com essa mudança de paradigma, que veio acompanhado, inclusive, de normativa internacional, como a Declaração dos Direitos da Criança, uma soft law, mas também que teve grande influência nessa mudança de perspectiva, dessa mudança de crianças como sujeitos de direitos. E aí as crianças passam, crianças aqui eu digo criança e adolescente, passam a ser reconhecidas propriamente como sujeitos de direitos. E ela encontra, inclusive, respaldo na própria Constituição Federal Brasileira, no artigo 1º, inciso 3, como fundamento principal a dignidade da pessoa humana. Então, ou seja, nós temos sujeitos que eram uma situação jurídica reconhecida como mera indiferença e passando a ser reconhecida como sujeitos de direito. Tá? E esse reconhecimento inclui a garantia de todos os direitos que são aplicados, tanto a pessoas adultos, agora passam a ser reconhecidos também para crianças e adolescentes. E isso inclui também o princípio da autonomia do indivíduo, ou seja, nas necessidades, nas atuações perante medicina ou tratamentos médicos, a criança ou adolescente ela precisa ter sua autonomia reconhecida. Isso porque no próprio âmbito da bioética, a autonomia ela é fundamentada, ela tem um reconhecimento, ela tem uma normativa, a princípio, na Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos. A autonomia ela é reconhecida no artigo 5º. Deve ser respeitada a autonomia dos indivíduos para tomar decisões quando passam a ser responsáveis por essas decisões e respeitam a autonomia dos demais. E também devem ser tomadas medidas especiais para proteger direitos e interesses dos indivíduos não capazes de exercer autonomia. Tá? Essa autonomia também ela é prevista no âmbito dos atendimentos perante os médicos. Por mais que os médicos tenham a própria autonomia para atuação profissional, elas também devem respeitar a autonomia do paciente. Isso é uma normativa principiológica do nosso Código de Ética Médica. O CFM, Conselho Federal de Medicina do Brasil, é uma autarquia que regula a ordem, ela regula a atuação médica, expedindo normativas para sua melhor atuação profissional. E essa autonomia do Brasil para crianças e adolescentes, ela tem um vazio normativo. Há inúmeros conflitos. Isso porque no próprio ordenamento jurídico brasileiro, o Código Civil possibilita, por exemplo, que adolescentes possam realizar testamento a partir dos 16 anos. Elas podem casar, elas podem trabalhar, mas elas não podem ter autonomia perante o próprio corpo. Ou seja, então há um conflito normativo aí entre normas e que acaba ferindo, inclusive, os princípios da própria bioética. Isso acaba trazendo, inclusive, reflexos para a atuação do próprio profissional durante a atuação ali no dia a dia, no âmbito dos nosocômios, como encarar um paciente. E assim, e se chega um paciente que agora, como objeto, que já elaborou uma diretriz antecipada de vontade, ou seja, ela já elaborou o que ela deseja que faça com o seu corpo em situação de um paciente em estado de paliativo, ou um determinado tratamento que venha causar muito dor ou sofrimento. Quando é adulto, é cabível e é devido o respeito com esse documento. Inclusive, o âmbito da jurisprudência brasileira, ela reconhece que, em caso de violação dessas diretrizes antecipadas, haverá uma responsabilidade civil do profissional e ou do hospital, que não respeitou as diretrizes.
Claro, a diretriz antecipada de vontade, ela tem como escopo o próprio fundamento da dignidade da pessoa humana. É uma escolha, o seu corpo é livre. Por mais que estamos atualmente em uma onda de conservadorismo, as pessoas têm direito ao próprio corpo e às tomadas de decisões em relação a isso. É, Todavia, o Conselho Federal de Medicina não reconhece que crianças e adolescentes tenham direito a essa autonomia. Eles reconhecem um critério meramente etário. Isso porque o nosso critério etário é que são pessoas consideradas como capazes a partir dos 18 anos. Na época da elaboração do nosso Código Civil, esse critério foi escolhido para fins meramente negociais e não reconhece os indivíduos como, como propriamente as decisões do próprio corpo, as próprias decisões em relação ao nível de capacidade. Recentemente, e até então, os médicos devem obedecer esse critério. Recentemente, o STF, Supremo Tribunal Federal Brasileiro, reconheceu no tema 1069, a nível de controle concentrado de constitucionalidade, a possibilidade da autonomia do próprio corpo em relação à doação de sangue. Ele não atacou propriamente, reconheceu, bateu de frente em relação ao reconhecimento com crianças e adolescentes, mas de forma reflexa, decidiu que eles devem ser, de acordo com as necessidades do pai ou do profissional médico. Isso acabou sendo um retrocesso na própria normativa, porque não reconhece a autonomia da vontade de crianças e adolescentes e também não reconhece eles como a necessidade de serem novamente como objetos de direitos, e não como sujeitos de direitos. E, inclusive, é o tema 1069, e também há enunciados do CJF brasileiro, que a vontade dos incapazes é relevante na concretização de situações existenciais. Ou seja, o próprio ordenamento jurídico, ele permite que essas crianças e adolescentes tenham uma autonomia da própria escolha, mas o STF, de forma contrária, não reconheceu isso. Reconheceu eles como mero objetos de direito. E aí, a situação do médico, ela chega a ser muito contraditória, porque se ele respeita a autonomia do indivíduo, ele pode ser condenado tanto na esfera civil, penal, inclusive administrativamente perante o conselho. Mas, todavia, se ele não reconhece essa autonomia, ele acaba relacionando com uma infração ética disciplinar, porque o próprio Código de Ética Médico também reconhece que a autonomia do paciente deve ser respeitada. Então, a dissertação e o trabalho, se encerrando aqui, diz respeito a esse vazio normativo de normas e concluindo que o médico deve, assim, respeitar a autonomia do paciente, seja por meio de escolha da própria autarquia, também como a decisão dos próprios tribunais e do própria normativa nacional ou internacional que discorre sobre a autonomia da vontade. Eu encerro por aqui agora a minha apresentação e agradeço a oportunidade. Obrigado. Muito obrigado pela interessante eh, redação. Eu quero só, mais uma vez, fazer uma breve consideração. Nós temos aqui na Itália uma lei, sobre consentimento informado e disposições antecipadas de tratamentos. As palavras são importantes. Disposição é diferente de diretivas e de declaração. É muito mais forte. Então, de Lei 219 de 2017, e quanto ao adulto capaz, não há dúvida nenhuma agora que a vontade deve ser respeitada em qualquer situação, mesmo quando a decisão do paciente tem como consequência a morte do paciente, do próprio paciente. E tem uma disposição muito oportuna na nossa lei que explica, finalmente, que um médico que respeita a vontade do paciente é isento de qualquer responsabilidade civil ou penal, porque aqui acontece a mesma coisa. Você respeita a vontade do paciente, risca de ser incriminado; você não respeita a vontade do paciente, risca de ser incriminado. Então, medicina defensiva. Quanto ao menor, nós não temos, como no Brasil, eu acho muito correto no Brasil falar de criança e adolescente, tem a legislação sobre criança e adolescente.
Nós falamos geralmente, em termos gerais, de menores, mas 18 são 18 anos em que se realiza a maior evolução do ser humano desde o nascimento a quando chega a ser praticamente adulto, nos últimos anos da menor idade. Então, o princípio que nós temos é que o consentimento deve ser dado sim pelos pais, mas tendo em conta e valorizando a vontade do menor. Quanto mais o menor cresce, quanto mais e amadurece, quanto mais essa vontade deve ser considerada. Em prática, não é realizável um tratamento que vá contra a vontade de um menor maduro, de um menor de 6 anos, 17 anos, que se opõe. Então, na nossa experiência, isso significa que, nesse caso, quando tem um conflito insanável, vai ser o juiz a decidir quem tem a última palavra. Última coisa, infelizmente, a nossa lei que institui as disposições antecipadas de tratamento como vinculantes pelo médico, diz que quem pode fazer essa disposição é a pessoa de maior idade. Então, tem esse problema que está sendo trabalhado do ponto de vista interpretativo, porque claramente o menor maduro que já se aproxima aos 18 anos não tem como impedir que ele possa redigir, escrever uma declaração antecipada. Falei já demais, então são coisas assim comparadas, podem talvez ser úteis. Quero dar a palavra aos próximos relatores. Ana Paula dos Santos Souza, graduanda em Direito pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Gabriela dos Santos Grossi, graduanda em Direito pela mesma Universidade Rural de Rio de Janeiro. Impactos da falta de fiscalização de políticas públicas na inseminação caseira no Brasil. Oi, gente, bom dia. Eu me chamo Ana Paula, eu sou uma das coautoras da presente pesquisa, né? Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade, estamos muito felizes em participar do evento. Em segundo lugar, eu também gostaria de apresentar a vocês a nossa pesquisa em andamento. Ela tem um cunho de iniciação científica e foi pensada inicialmente durante os estudos do grupo de pesquisa do Núcleo de Pesquisa em Direitos Fundamentais, Relações Privadas e Políticas Públicas, o NUREP, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Ele é coordenado pela professora Vanessa Correia, que foi nossa orientadora durante a pesquisa, e juntamente como coautora está a professora Vanessa e a Gabriela Grossi, minha parceira e companheira. Bom, a nossa pesquisa ela tem como título os impactos da falta de fiscalização e das políticas públicas na inseminação caseira no Brasil. De maneira sucinta, e como forma de iniciar, é necessário entender que a reprodução humana, enquanto exercício da autonomia e da vontade, ela se insere no conteúdo do direito fundamental ao planejamento familiar, que é previsto na própria Constituição de 88, no parágrafo 7º do artigo 226. Nesse contexto do atual direito de família, a biotecnologia acaba sendo responsável por gerar debates intensos e alguns questionamentos, principalmente porque as técnicas de reprodução humana assistida, também conhecida como RH, né, pela sigla, permitem novas maneiras de acesso ao planejamento familiar. Apesar da ausência de legislação específica para tratar do assunto, ainda assim faz-se necessário garantir o equilíbrio entre o desenvolver científico e tecnológico e as relações sociais, de forma a levar em consideração os interesses existenciais, corporais, biológicos, políticos e principalmente econômicos daqueles que estão inseridos nessa relação. Como eu já mencionei, essa nova maneira de se relacionar e essa nova forma trazida pelo direito das famílias, ela trouxe novas configurações que têm intensificado uma maior busca pelas formas alternativas de execução do próprio planejamento familiar. Essa relação formal, ela possui amparo na Lei 9.263, lá de 1966, e como resultado, ela garante ao papel do Estado assegurar o acesso a esses direitos.
e tornar imprescindível a existência de políticas públicas que sejam eficazes para garantir essa realização, porque ainda que não existam iniciativas estatais para o acesso público e as modalidades de RHA, também a gente tem a portaria número 426 de 2005 do GMMS, que visa trazer esse acesso público, mas ainda assim a gente vai ver um pouquinho à frente que a sua efetivação ela não se dá da maneira correta. Sobre os centros clínicos que realizam esse procedimento de forma pública no Brasil, a gente conseguiu entender que existem poucas unidades que são compostas majoritariamente por hospitais universitários e que estão localizados principalmente nas capitais dos estados. E também entendemos que dois centros de todos esses da capital, somente dois atendem de maneira completamente gratuita, o que dificulta esse acesso, porque quando o tratamento ele é realizado pela clínica, é necessário desembolsar um valor muito, muito alto para conseguir concretizar esse planejamento por via das clínicas. E esses hospitais talvez seriam uma forma de tentar democratizar esse acesso à inseminação. E com isso, a gente também entra no problema da falta de regulamentação específica sobre o assunto, que faz com que as resoluções do Conselho Federal de Medicina, o CFM, acabam servindo como fundamento para próprias decisões judiciais, o que não é tecnicamente correto e por muitas vezes acaba não sendo razoável, porque dependendo do conteúdo e do teor que está ali nas resoluções do CFM, acabam batendo de frente com alguns princípios constitucionais que informam a matéria. Com isso, nós entendemos um certo descaso e falha governamental em garantir esse acesso à reprodução e a concretização do planejamento familiar para todos de uma forma igualitária e democrática. A partir disso, eu vou passar a fala para a Gabriela, que a gente vai continuar tratando de alguns pontos importantes da nossa pesquisa. Bom dia a todos. Eu sou a Gabriela, uma das coautoras da pesquisa, e eu vou dar continuidade à fala da Ana. Bom, sob esse prisma, tendo em vista a precariedade do acesso às demais modalidades de reprodução humana assistida, a nossa pesquisa observou um aumento da realização do procedimento de inseminação caseira, que é um método realizado de forma autônoma em ambientes domésticos, no qual há a inserção manual do material genético pelas próprias partes tentantes. Então, isso diferencia essa técnica das demais que necessitam de assistência médica. Além disso, outro fator importante para sua notoriedade é que atualmente é muito fácil encontrar as informações nas plataformas digitais. Então, no Facebook, YouTube, TikTok, é possível encontrar tutoriais de como realizar o procedimento, a venda de instrumentos que auxiliam a fazê-lo e também é o principal local para se encontrar doadores e outras partes tentantes que estejam passando ou já passaram pelo mesmo processo. Então, assim, a rede de internet tem servido como uma forma de amparar as pessoas que se encontram desamparadas pelo Estado e, assim, que não possuem capacidade financeira de arcar com os altos custos que são exigidos pelas clínicas privadas. Então, existe uma. A internet tem servido como uma forma de apoio para esse descaso governamental com a prática. Ademais, a gente queria acrescentar que a escolha dessa técnica de inseminação caseira exige também a necessidade de encarar os riscos dela provenientes. Então, a gente tem como principal risco sanitário, né? Uma vez que, como ela é realizada em ambiente doméstico, não existe a testagem do material genético do doador, como ocorre obrigatoriamente nas clínicas. Então, existe a possibilidade de contaminação, principalmente por doenças sexualmente transmissíveis, que podem afetar tanto a parte tentante quanto o futuro embrião. Existe também uma preocupação com a segurança da mulher, né? Existem vários relatos de assédio sexual durante o processo.
há a possibilidade ainda do aumento de relacionamentos incestuosos por localidade, uma vez que não existe como controlar devido à ausência de regulamentação e, consequentemente, de fiscalização, não tem como controlar a quantidade de doações que um mesmo indivíduo vai fazer naquela localidade. E no contexto da inseminação caseira, quanto mais doações e mais sucessos aquele doador tem, mais ele é requisitado. Então, existe essa possibilidade dos futuros embriões crescerem e se relacionarem. Fala-se também na dificuldade de registrar a criança quando o procedimento é feito por pessoas do mesmo gênero, porque devido à impossibilidade de concepção natural, o cartório exige um documento, uma declaração assinada pela clínica, e isso não existe, né, no contexto da inseminação caseira, esse documento não existe. Então, essas partes precisam recorrer ao à via judiciária a fim de conseguir registrar a criança da forma que desejam e, de fato, concretizar o planejamento familiar. E, por fim, também fala-se muito das repercussões da ausência do sigilo do doador, né? Então, ele fica desprotegido e está sujeito a sofrer as consequências da paternidade, tanto as existenciais quanto as patrimoniais, e acaba sendo um risco também para a tentante, porque nesse momento o doador deveria ser apenas um colaborador, um meio, né, para executar o seu planejamento familiar, e pode ser que ele queira requerer o reconhecimento de paternidade. Então, é um risco para o planejamento familiar da própria tentante. Então, por esses motivos, por esses impactos causados pela prática, o procedimento não é recomendado nem pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, né, Anvisa, ou pelo Conselho Federal de Medicina, justamente por trazer à tona questionamentos éticos relacionados à saúde, bioéticos e também envolvendo o meio jurídico. Então, com base nisso, o objetivo da nossa pesquisa é analisar e expor a ausência de regulamentação e a ineficiência de políticas públicas no Brasil referente às técnicas de reprodução humana assistida, demonstrar o papel da internet, né, na prática desse procedimento, expor também que o aumento do número de pessoas que escolhem o procedimento de inseminação caseira como forma de executar seu planejamento familiar se dá devido à falta de acesso dessas demais modalidades, principalmente no sistema público de saúde. Então, por fim, demonstrar também os efeitos da prática e ressaltar, em especial, a necessidade de tornar viável as técnicas medicamente assistidas com o objetivo de tornar a inseminação caseira menos interessante. Então, é diminuir mesmo a incidência da prática, tornando as outras formas de concretizar o planejamento familiar mais acessíveis à população. Então, a gente concluiu na nossa pesquisa que as políticas públicas brasileiras são ineficientes, é necessário uma regulamentação e uma promoção do acesso democrático das técnicas de reprodução humana assistida, a fim de garantir o direito fundamental à reprodução e a concretização do planejamento familiar, seja ele qual for. Então, o Estado atualmente tem falhado, né, no seu papel garantidor desses direitos, e a gente observa uma necessidade muito grande de mudanças nesse sentido, a fim de conseguir garantir o direito a todas essas pessoas e até mesmo as crianças ainda por nascer, né, que podem ter seus direitos também afetados com a dificuldade de registro, com a possibilidade dos acordos, né, de parentalidade que podem vir a surgir devido ao procedimento. Então, assim, a nossa pesquisa está em andamento e a gente concluiu que é necessário haver essas mudanças para esses direitos serem garantidos. É isso a nossa apresentação. Obrigada, gente, pela atenção. E a gente encerra aqui. Muito obrigado por esse interessante relatório. Mais uma breve consideração. Quando se fala em caseiro, tem também a mente corre ao aborto caseiro, que era uma prática bastante comum na Itália antes da Lei 194 de 1978, que liberou o aborto aqui na Itália, como acontece em praticamente todos os países europeus e da América do Norte e da Austrália, Nova Zelândia, o assim chamado mundo ocidental, ah, do qual faz parte também a América Latina, que, porém, tem um problema, uma situação muito diferente
onde um território enorme, onde geralmente nos Estados Unidos da América Latina o aborto é ainda um crime. O que aconteceu depois da lei 194, 1978 na Itália foi muito interessante porque eh, os abortos caseiros pararam, já que as mulheres podiam fazer nos hospitais públicos, então sem custo, a interrupção de gravidez. E o número, coisa mais importante, o número de abortos diminuiu, ou seja, permitir livremente de abortar teve como consequência um menor número de abortos no nosso país. Ahm, Quanto à inseminação artificial, nós não temos muito caso de inseminação caseira. A nossa lei regula essa matéria desde 2004, com a Lei 40, e tem, porém, um problema. A Lei 40 é muito restritiva. É uma lei que foi feita durante um governo de direita e foi eh, gradualmente demolida pelos nossos juízes, pela nossa Corte Constitucional. Agora estamos numa outra fase de ultradireita na Itália e são todas questões que estão surgindo de novo, tanto o aborto quanto a inseminação artificial, com o intuito, naturalmente, por quanto possível, de proibir o que essas situações fiquem sempre mais difíceis do ponto de vista legal. Eh, a minha posição, naturalmente, é que é necessária uma legislação liberal, tanto no aborto quanto na inseminação artificial, para garantir a saúde física e mental de todos os sujeitos envolvidos e o direito a um planejamento familiar, como foi falado também. Então, vou passar a palavra agora para o próximo relator, que é Luciana Cristina de Souza, doutora em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais e bolsista Produtividade PQUM, UEMG, proteção de dados sensíveis sobre saúde e a responsabilidade estatal quanto à supervisão da IA, que imagino seja inteligência artificial. Vamos ver se adivinha. Bom dia a todos, a todas. Muito bom conhecê-los, estar aqui participando. Eu sou bolsista Produtividade da Universidade do Estado de Minas Gerais, pesquisando inteligência artificial, especificamente na área de saúde. A pesquisa faz parte de um grupo que eu lidero sobre cidades inteligentes e desenvolvimento humano na universidade. Nós temos acompanhado a tramitação dos projetos de lei sobre regulamentação de inteligência artificial no Brasil, que foi proposto inicialmente em 2021, o primeiro projeto, e um mais recente em 2023, que foi agora, no dia 10 de dezembro, aprovado no Senado Federal Brasileiro e encaminhado à Câmara dos Deputados para que continue a sua tramitação. O projeto teve muitas alterações em relação à versão original, por influência das Big Techs aqui no Brasil, mas se conseguiu preservar uma parte muito importante dele, que é a responsabilização, né, dos provedores desses serviços e das pessoas que armazenam e cuidam do tratamento dos dados. Particularmente essa parte, né, nós consideramos necessária no nosso trabalho, porque diz respeito a direitos fundamentais. Eu tenho uma formação mista, que eu venho da área de informática e depois é que eu fiz direito, né? Fiz depois meu doutorado também na área do direito e pesquiso ligada à área jurídica e às aplicações tecnológicas. E leciono numa faculdade de políticas públicas dentro da Universidade do Estado de Minas Gerais. Então, nosso grupo tem cuidado principalmente destas questões que tratam relativamente à pesquisa de IA e das políticas públicas e a regulamentação disso no Brasil
E estamos começando a analisar em relação à Itália, até porque uma das nossas professoras do grupo, a professora Cristiana Miranda, acabou de voltar de Pisa, ficou um ano, né, em Pisa. Então, nós estamos agora fazendo umas leituras, inclusive, sobre os estudos italianos, para trazermos isso num estudo comparado Brasil e Itália, que estamos iniciando agora, final de 2024 e início de 2025. Mas eu quis compartilhar nessa pesquisa inicial que já foi feita, é porque o Brasil tem migrado para a modalidade de governo eletrônico e isso tem trazido algumas consequências positivas e negativas. Facilita para muitos o acesso digital. Por outro lado, nós temos identificado no Brasil duas questões. Não há uma igualdade nacional de acesso a esses serviços, então, o acesso ao sistema digital de saúde pública do Brasil hoje fica comprometido em, por exemplo, comunidades da Amazônia, onde você não tem muitas vezes sinal da internet, é só internet via satélite, e é muito cara. Então, você tem uma parcela da população brasileira que não consegue agendar os serviços digitais de acesso a médico, a tratamentos e a exames, porque eles são feitos por aplicativo e essas pessoas residem em locais do Brasil que ainda não conseguem ter o devido acesso à internet. E o segundo problema que nós identificamos, que foi abordado nesse artigo, é sobre a proteção dos dados sensíveis, porque o próprio Ministério da Saúde precisa atualmente fortalecer, né, os seus firewalls, seus sistemas de proteção, seus algoritmos. A Agência Nacional de Proteção de Dados brasileira, ela já notificou o SUS mais de uma vez, e a última foi em 2024, um grande vazamento de dados de usuários do sistema de saúde que aconteceu no estado de Santa Catarina, é uma das regiões do Brasil, né, uma das unidades federativas do Brasil, Santa Catarina. Então, a preocupação é que o aplicativo, ele, embora traga realmente, né, uma utilidade muito grande no sentido de cidades inteligentes, a progressão da utilização dessa tecnologia não tem sido feita na mesma proporção da inserção da parte da população que está fora desse serviço. Então, a parte da população que tem acesso ao Serviço Universal de Saúde está perdendo alguns atendimentos ou tendo dificuldade em agendá-los, porque depende da inclusão digital para fazer isso. E a inclusão digital ela ainda é muito irregular, embora mais de 80% da população tenha acesso à internet, a qualidade do serviço de dados não é a mesma, e essa é uma média nacional. Quando se olha nos grandes centros, você tem 90%, 95%, às vezes 100% da população com acesso à internet, mas quando você vai para o interior do Brasil e para essas regiões mais difíceis de acesso, como regiões ribeirinhas, pantaneiras, amazônicas, você tem localidades onde não há nenhum acesso à internet. Então, embora a média nacional possa ser alta, não significa que o acesso é igual no país todo, nem que todos conseguem ter essa questão. Então, tem pessoas em algumas regiões do Brasil que precisam pegar um barco e andar várias horas, às vezes 2 dias, para chegar num polo digital, para ali conseguir ter acesso ao sistema de saúde online e fazer as suas marcações. E a outra preocupação que nós temos tido está relacionada, como eu disse, à questão do próprio aplicativo e da segurança que ele oferece. O aplicativo do Sistema Único de Saúde Brasileiro, o SUS, ele se chamava Conecta SUS até 2023. No início de 2024, ele teve uma reformulação no seu algoritmo e passou a se chamar também Meu SUS Digital. Os termos de uso desse aplicativo estão acessíveis a qualquer usuário do Brasil e eles definem bem claramente que haverá proteção de dados e que essa proteção será oferecida a todos, inclusive na relação com os parceiros do SUS, porque às vezes o sistema público brasileiro não tem um hospital ou uma clínica que faça um exame laboratorial, então utiliza parcerias privadas, público-privadas, para a realização desse serviço. Embora os termos de uso, né, do aplicativo do Meu SUS Digital tenham essa previsão, o que a Agência Nacional de Proteção de Dados brasileira, a ANPD, tem identificado é que a segurança desses dados, ela não tem sido devidamente garantida não só nas unidades municipais, às vezes os próprios municípios que são, no caso brasileiro, os principais responsáveis pela oferta do serviço de saúde, não conseguem oferecer a segurança de dados necessária, como às vezes essa falha acontece nesses parceiros, dentro das parcerias público-privadas, que também
não divulgam, desculpa, não protegem esses dados, e às vezes a divulgação do dado é até interessante como venda de informação. Ainda é um perigo, né? E no Brasil ainda se tem muito isso de, né, da venda da informação sem a devida informação, sem a devida notificação dos seus titulares ou obter autorização dessas pessoas. Recentemente, aqui no nosso estado, em Minas Gerais, onde nós fazemos a pesquisa principalmente, uma grande rede de farmácias foi notificada exatamente por venda de dados. E quando você tem essa ligação, que às vezes acontece no Brasil, entre farmácias, parceiros privados, laboratórios e sistema público de saúde, existe uma cadeia né, de transição, de transmissão desses dados, e às vezes há uma quebra de confiabilidade nessa cadeia, porque nem todos adotam os mesmos sistemas de proteção, o mesmo firewall. Então, nós temos nos preocupado com isso, porque no último vazamento de informação maior do SUS, foram mais de 7,5 milhões de usuários que tiveram todos os seus dados de saúde, dados pessoais sensíveis, lançados na internet. E isso pode ter, inclusive, né, um outro segmento da nossa pesquisa, que não está nesse artigo, mas nós estamos desenvolvendo, ter um impacto, inclusive, na área trabalhista, porque já existe, né, algumas denúncias que estão sendo investigadas de empresas que compram esses dados e que às vezes isso é usado numa seleção de RH, de recursos humanos, para evitar a contratação de alguém que, por exemplo, já fez muitas consultas sobre pressão alta. Então, a questão da proteção dos dados sensíveis é exatamente para evitar a utilização disso contra o usuário. Então, nós estamos preocupados com três frentes principais no desenvolvimento da nossa pesquisa: o acesso universal digital, para que se possa ter acesso ao serviço de saúde, a proteção dos dados, a confiabilidade do sistema e também a proteção do usuário para evitar que essa informação caia em mãos equivocadas, que possa cometer um crime contra esse usuário ou que possa ter um ato discriminatório contra esse usuário futuramente, utilizando essa informação privada de saúde para impedir essa pessoa de ter acesso a alguma oportunidade, inclusive como mercado de trabalho, usando esse tipo de informação. E estamos, né, também incluindo essa parte da pesquisa, nós acrescentamos o projeto de alteração da Constituição do Chile, uma lei espanhola e algumas normas da União Europeia que discutem o neurodireito ou neuroló. Foi apresentado no Brasil recentemente o primeiro projeto de lei prevendo a inclusão dos neurodireitos na nossa legislação. Então, em razão disso, nós estamos também tentando trazer essa experiência que o Chile já tem e que a União Europeia já tem da proteção dos neurodireitos, né, ligados a esse conjunto enorme não só de dados sensíveis, mas de informação nossa, de tomografias, ressonâncias que nós vamos fazendo ao longo da vida e que vão mapeando a nossa atividade cerebral e ficam nesses repositórios digitais online desses parceiros privados do sistema público, do próprio sistema público. E quando há o vazamento, inclusive dessa informação, que tipo de manipulação isso pode ser feito depois contra o usuário ou de utilização, né, do usuário. Uma preocupação recente, né, um artigo que nós abordamos e lemos recentemente foi, por exemplo, a identificação pela íris. Aqui no Brasil tem uma empresa fazendo testes, uma empresa privada, sobre escaneamento de íris. Então, ela paga R$ 450 para quem quiser e a íris da pessoa é escaneada para que eles possam fazer um teste com a sua inteligência artificial. E a grande questão é que não há nenhum contrato de proteção dessas pessoas, como isso vai ser utilizado depois. Então, nós temos essa preocupação com o uso da inteligência artificial e a regulamentação dela no Brasil, porque a nossa Lei Geral de Proteção de Dados ela é muito recente, ela é de 2018, e ela teve a sua entrada em vigência adiada por quase 2 anos, né, por uma resistência interna das empresas, principalmente privadas, com a proteção de dados. Os sistemas de proteção dos usuários, dados sensíveis, ainda não é robusto o suficiente, seja na área pública ou privada. E ainda temos essa questão agora do aumento do uso de inteligência artificial no Brasil. Hoje em dia não tem no setor público brasileiro nenhum grande órgão que não seja orientado a todo o seu tratamento de dados por IA. Então, seja na saúde, na justiça, seja na área educacional, todo o tratamento de dados tem sido feito por inteligência artificial. A própria Suprema Corte brasileira, ela tem
três inteligências artificiais diferentes que ela, né, o Supremo utiliza. Então, o projeto de regulamentação de IA brasileiro, ele é urgente na nossa opinião. Então, muito obrigada, agradeço a oportunidade. Muito obrigado, muito interessante. Só para dizer algumas coisas, nós temos agora o GDPR na União Europeia, que entrou em vigor em 2018, o mesmo ano da aprovação da Lei Geral Brasileira. Mas na Europa a situação é um pouco diferente, porque esse regulamento europeu surgiu depois de muitos anos de legislação diferente. A primeira diretiva europeia sobre o tratamento de dados pessoais na Europa era de 1995. Então, toda essa fase de implementação da legislação nós já temos há muitos anos. O regulamento modificou algumas coisas e mudou outras e assim implementou mais alguns princípios que nós já temos. Agora, o Brasil, sem ter esse histórico, aprovou uma lei inspirada ao nosso regulamento europeu. Então, eu entendo perfeitamente que fica difícil aplicar essa lei, que é uma lei positiva, mas precisa ser aplicada. Recentemente, nós aprovamos o regulamento sobre a inteligência artificial também, a União Europeia, então e já tem vários estudos sobre a aplicação da inteligência artificial na área de saúde, na área preditiva, na área operacional, problema de consentimento do paciente, se deve ser informado ou não que a estrutura a clínica vai utilizar técnicas de inteligência artificial, enfim, a questão seria muito grande. Só uma última coisa sobre as questões que você falou sobre dificuldade no Brasil, clínicas e distâncias e má organização e tudo isso. A regulamentação do SUS a partir da Constituição brasileira é ótima, é maravilhosa. O problema é o funcionamento do SUS. E nós aqui, em comparação com a Itália, o sistema público de saúde na Itália já foi considerado no ano 2000 o segundo melhor sistema do mundo depois do francês. Nós temos um sistema universal como um SUS, que a princípio funciona, só para dizer, poucas pessoas aqui têm um seguro privado na área de saúde. E quem pode se permitir faz para implementar, para ter umas vantagens, mas na hora de precisar, o nosso sistema ainda está funcionando, apesar das grandes tentativas e bem-sucedidas de destruir o que já foi considerado o segundo melhor sistema de saúde do mundo, tanto pelos governos de esquerda, quanto pelos governos de direita, quanto pelos governos regionais, há cerca de 20 anos estão cientemente trabalhando para destruir esse nosso sistema e quem sabe um dia o nosso sistema também vai se aproximar do Brasil e o Brasil melhora e vai ficar um dos melhores do mundo. Não sei. Isso só o futuro para saber. Então, quero dar a palavra para a última relatora, Thaisa Maria Macena de Lima, doutora mestre em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, professora da graduação, programa de pós-graduação, mestrado e doutorado em Direito na PUC de Minas e ex-bolsista do Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico, membro da Academia dos Juristas Católicos e Humanistas da Arquidiocese de Belo Horizonte.
E mais títulos que agora, por brevidade, não vou mencionar. O relatório da professora Taesa é sobre as transações econômicas e biojurídicas no mercado reprodutivo brasileiro. Bom dia, professor. Bom dia a todos. Esse trabalho é também feito em conjunto comigo, Nayane Nascimento, também sou professora, e doutoranda da Faculdade da Pontifícia Universidade Católica de Minas Ah, Gerais. sim, desculpa, não Não, estava. Ah, sim, 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 claro, 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 claro. É, eu recebi um file que não era perfeito. Vou apresentar você brevemente, doutorando em Direito pela PUC, mestre em Educação pela PUC Minas Gerais, especialista em Ética e Compliance na Saúde pelo Instituto Albert Einstein, professora do curso de Direito da Faculdade Ana Nogueira e de pós-graduação IEC PUC Minas, e mais títulos que não vou mencionar. Desculpa mais uma vez. imagina, professor, muito obrigado pela deferência. Bom, esse trabalho é um recorte do meu trabalho de doutoramento aqui de Minas Gerais, no qual nós falamos sobre as transações biojurídicas que envolvem a reprodução humana assistida. Mas, para este congresso, nós destacamos as transações biojurídicas e econômicas deste mercado econômico. Fato é que, muitas vezes, quando nós estudamos sobre a reprodução humana assistida, nós ficamos muito embebecidos nas questões individuais, né? Sobre as questões sujeitos, sobre as questões dignidade, sobre as regulamentações. Aqui no Brasil, carece de regulamentações federais, em que todas as nossas decisões e todos os nossos tratamentos estão embasados, alicerçados no que nós chamamos de normas deontológicas, que são as normas do Conselho Federal de Medicina, certo? Mas aqui, a gente, professor e demais colegas aqui, participantes, nós visamos tratar um outro lado, que muitas vezes ele fica escondido, que é o mercado reprodutivo, as transações econômicas que envolve esse ambiente dinâmico, multifacetado, que é caracterizado pelas demandas econômicas, pelos avanços tecnológicos, pelas regulamentações bioéticas, né? Vi a colega Luciana apresentando sobre a inteligência artificial, que hoje é muito utilizada na reprodução humana assistida, na escolha de gametas, e que aqui o nosso sujeito serão as clínicas de reprodução humana assistidas e também os bancos de gametas. Isso porque esse universo que a gente chama de conglomerado empresarial, ele oferece serviços que vão desde a inseminação artificial, a FIV, né, a criopreservação de gametas, a escolha, a cessão de gametas humanos. Nós temos também as interações com a internacionalização, a cessão e escolha de gametas que é permitidos aí nos países da Europa. Bom, então, apesar desse progresso, eu tenho que dizer que o setor, ele enfrenta desafios com os altos custos de transação, com as complexidades contratuais, as regulamentações rigorosas que, como eu disse, né, sendo um pouco repetitiva aqui, nas questões das normas deontológicas que vão refletir os impactos econômicos das tecnologias reprodutivas. Então, aqui o destaque é as clínicas, a comoditização e a verticalização de serviços que devem ser analisadas com base em questões éticas e nos custos de transação. Quando a gente fala, então, em custos econômicos de mercado, eu preciso dizer aos senhores que o Brasil, aqui na América Latina, ele lidera, segundo recentes estudos da Rede Lara, um movimento de um mercado de 900 milhões de dólares anuais. E aí, isso tudo está numa simbiose de fatores de produção envolvendo custos de reprodutivos, que através da teoria, a gente faz uma análise da teoria de Ronald Coase, que retira aí os fatores de produção, como infraestrutura, como mão de obra, como capital e tecnologia. Isso porque, quando se fala em infraestrutura, nós sabemos que para a instalação de clínicas é necessário uma análise
detalhada dos fatores da Anvisa, de uma mão de obra especializada, de investimentos tecnológicos, que são os pilares desse setor. As tecnologias, por sua vez, elas estão ali na área da criopreservação, na área da inteligência artificial, que objetivo nada mais nada menos do que otimizar tratamentos, mas também demandam capital, alto custo e uma constante atualização e uma análise rigorosa do direito no que tange à responsabilização jurídica nessas escolhas através da inteligência artificial. Tudo isso envolvendo uma interação empresarial através aí de estratégias de verticalização que vão buscar, né, segundo as análises, uma melhor eficiência que pode também, de certa forma, gerar uma concentração de mercado. Isso porque aqueles que detêm uma melhor tecnologia, aqueles que detêm uma melhor eficiência, eles terão o controle de mercado, eles terão o poder do mercado reprodutivo. E, para tanto, a gente traz também uma análise de custos diretos e indiretos. Para que os senhores tenham uma noção, aqui no Brasil, um ciclo de FIV, ele varia entre 15 mil a 25 mil reais. E isso traz impactos jurídicos também, né, por causa da responsabilização, embora seja uma atividade de meio e não de resultado. Bom, também há, de outro lado, nesse conglomerado empresarial, surgem também a verticalização e a comotização de medicamentos e serviços que também estão atrelados a este estudo, que traz um benefício de acesso e eficiência e redução de custos, mas que também há o risco da despersonalização, da concentração de mercados e também, né, no mercado predatório, posso falar em violações éticas. E o que eu tenho para dizer é que o setor ele vai ser impulsionado pela comotização de insumos, pela verticalização de serviços que vão melhorar a eficiência, mas também apresenta riscos, como eu disse aos senhores, como a despersonalização do atendimento, ou seja, com uma produção em escala, eu começo a criar procedimento operacional padrão e eu não preocupo mais com o sujeito e sim com a operacionalização do serviço. Será que estamos preparados para isso dentro da reprodução humana assistida? Começam assim os meus questionamentos. Por outro lado, além das transações econômicas que nós tratamos, eu preciso dizer aos senhores sobre as transações biojurídicas, que vão entrelaçar e que vão arregimentar todas essas relações econômicas. Quando a gente fala de relações contratuais do setor, como eu disse, elas acabam sendo, no Brasil, regulamentadas pelo Conselho Federal de Medicina e pela Anvisa. A Anvisa trata muito de normas procedimentais, como criar, né, como elaborar uma clínica de reprodução, quais são os desafios, o que que eu tenho que observar no funcionamento deste serviço. E visando, claro, garantia jurídica e uma transparência da relação médico-pacientes e até mesmo prestadores de serviço. Eu também não posso deixar de dizer que nessas relações biojurídicas transacionais nós temos também os termos de consentimento livre esclarecidos, que são essenciais para que vão legitimar, de certa forma, a autonomia do paciente, visando mitigar os riscos, né, mas que, por outro lado, também eles acabam sendo muito padronizados diante dessa larga escala de produção. Então, fica aí os meus questionamentos. Fato é que, e aí, sendo bem breve, professor, fato é que as notas conclusivas é que o mercado reprodutivo brasileiro ele apresenta essa simbiose, ele apresenta esse equilíbrio delicado, né? Dentro de um avanço tecnológico, dentro de demandas socioeconômicas e de regulamentações éticas, e que, apesar das inovações que promovem acessibilidade e eficiência, os desafios éticos e jurídicos, eles vão exigir uma abordagem cuidadosa para evitar nada mais, nada menos do que a mercantilização excessiva e, de certa forma, garantir o que a gente tão idealiza, né, que é a dignidade humana.
O sucesso desse setor reprodutivo, ele vai depender também de uma gestão integrada que priorize a ética e a personalização, dos tratamentos e o respeito aos princípios biojurídicos. Então, o mercado reprodutivo, ele tende a evoluir com formas inclusivas, acessivas, sustentáveis, promovendo não apenas a felicidade individual, né, do tão sonhado desejo à maternidade ou à paternidade, mas também no progresso social e que merece um olhar mais atento a esse setor que mobiliza tão vultuosos valores, não só no Brasil, mas no mundo também. Professor, eu agradeço mais uma vez a oportunidade e desejo a todos um bom dia. Obrigada. Muito obrigado, muito interessante esse relatório também. Tem uma coisa que eu não conheço muito bem, a possibilidade ou menos de acessar a FIV no Brasil pelo SUS, sem, então, de forma gratuita. Do que eu sei, acho que não seria possível, ou tem casos de recurso judicial para obter uma autorização, mas pode me corrigir se estou errado. Aqui na Itália, a fecundação é garantida pelo sistema italiano, o Sistema Sanitário Nazionale, que é o correspondente do nosso SUS. Recentemente houve mudança sobre o pagamento do que nós chamamos ticket, que é uma coisa, eu acho interessante, porque o ticket é uma pequena contribuição que nós fazemos assim aqui pelas prestações médicas públicas. Ou seja, essa ideia que sendo público deve ser totalmente gratuito, não é assim. É gratuito quando a pessoa não tem condição, mas fora desse caso, contribui com um ticket. Agora, no caso da reprodução assistida na Itália, pelo sistema público de saúde, tem uma diferença entre reprodução assistida homóloga, que é gratuita, dentro das condições previstas pela lei, e heteróloga, que tem um ticket importante de 1.500 euros atualmente. Um ticket normal por não sei, por uma ressonância, por qualquer tipo de exame, aqui é 46 euros. Então, 1.500 euros é um ticket que já se aproxima ao custo que é maior, naturalmente, varia de 2.000 a 6.000 euros, dependendo. Em caso, essas técnicas foram realizadas pelas clínicas privadas. Então, quem está dentro das condições de lei pode acessar gratuitamente as técnicas, que é bastante utilizada, e se tem as condições de acessar a técnica homóloga, isso é totalmente gratuito. Caso contrário, é um pouco caro, 1.500 euros, porém menor do que no privado. Professor, aqui no Brasil, só para complementar a pergunta do senhor, é possível fazer pelo SUS, tá? Mas a legislação, e aí é a grande crítica de quem estuda aqui a reprodução, é que é somente naqueles casos em que eles estão envolvendo a infertilidade, somente em quando não há mais. Então, o que é um hiato, porque nós temos uma lei bem antiga que fala sobre o planejamento familiar. Então, não se fala de saúde, se fala de doença. Então, é o nosso grande Hum, calcanhar aqui no Brasil, hum, quando se fala. É claro, há projetos voluntários muito hum, tímidos, sabe? Mas a grande verdade é que normatização somente para aqueles casos em que estão comprovado a infertilidade, o que foge da ideia uhum. do planejamento familiar. Claro, claro, entendi. Muito obrigado. Então, temos alguns minutos. Agradeço todos os palestrantes, porque começamos
atrasados e terminamos adiantados. Então, é quase um milagre nos congressos que aconteça isso. Normalmente não acontece exatamente o contrário, mas temos alguns minutos para um debate. Convido vocês assim a fazer algumas perguntas entre vocês, sobre tudo, mas estamos aqui sobre as temáticas que foram abordadas hoje. Tem um professor americano, ítalo-americano, famoso juiz, Guido Calabrese, que sempre diz que nesse caso ele espera uns 30 segundos, depois escolhe o voluntário, ele escolhe um voluntário para começar a falar, que o problema é sempre é, a primeira intervenção. Então, é, não, seriamente, se tem algumas considerações a mais, temos tempo para fazer. Ou alguma dúvida sobre o que que acontece na Itália, no nosso sistema? Caso contrário, eu posso encerrar aqui nosso painel, agradecendo vocês mais uma vez pelo horário também. Aqui no Brasil é ainda cedo, aqui já estamos no horário do almoço. Então, mais uma vez, obrigado e quem sabe que tenha outras oportunidades para aprofundar mais essas temáticas, tanto no Brasil quanto aqui, talvez de forma presencial, que é sempre melhor do que online, né? Tá bom, muito obrigado Obrigada. e vou encerrar, Obrigado aos vou encerrar presentes. a Bom dia, boa tarde. Obrigada.